יברכך אדוני וישמרך. יאר אדוני פניו אליך ויחונקה. יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Olá, povo de Deus, estamos aqui outra vez, dando continuidade. Nós estamos apresentando os estudos em Gênesis e estamos dando seguimento. Hoje nós vamos dar continuidade em Gênesis capítulo 2, versículo 9. Nós falamos uma parte no vídeo anterior, vamos complementar essa parte agora nesse vídeo, que tem muita coisa para falar. Mas eu queria fazer aqui um novo apelo aqui a vocês, era que vocês possam acionar o sininho para receber todo o novo vídeo. Nós sabemos que hoje, no mundo atual, ninguém está preocupado com a palavra do Senhor, ninguém está preocupado em aprender, ou em ensinar, ou em pregar. O mundo está preocupado com a sua própria vida, né? O mundo, como diz João, está posto no maligno, é dominado pelo príncipe do mundo. Então, para nós é uma pedreira isto. Então nós precisamos de contar com a ajuda de vocês, para que o YouTube entenda que esse é um vídeo relevante e nos ajude na propaganda também. Nós não temos nenhum interesse financeiro nem monetário, já falamos disso. Então, nós precisamos de ajuda, nós contamos com você. Amém? Então vamos dar continuidade aqui. Uma das perguntas muito comum era de que Adão e Eva, eles comeram da árvore da vida. Essa é uma pergunta muito comum. Inclusive, dentro do meio dos grupos de teologia, há muita discussão. Uns dizem que sim, outros dizem que não. Mas vamos analisar o texto e nós vamos ver que a coisa não fica difícil de entender. Vejam bem, a ordem do Senhor Deus foi para que não comesse apenas da árvore do conhecimento do bem e do mal. E não tem referência à árvore da vida. E outra coisa, por que Deus colocaria essa árvore lá no jardim se não fosse para eles comerem, junto com as demais árvores, porque referem-se apenas à árvore do conhecimento do bem e do mal como proibida. Havia toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento. Deus deu permissão para que o homem comesse de toda a árvore do jardim, com exceção do conhecimento do bem e do mal, como está lá em Gênesis capítulo 2, versículos 16 e 17. Observe também em outro versículo: e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo-lhe: de toda a árvore do jardim comerás livremente. Gênesis 2:16. O texto é bem claro. De toda a árvore eles poderiam comer, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E a Bíblia diz que voltaremos a comer do fruto dessa árvore, conforme o livro de Apocalipse 2:22. Deus colocou o querubim para guardar a árvore da vida depois da queda do homem. Muitas pessoas confundem e acham que Deus colocou os querubins para guardar o jardim do Éden. Porém, a Bíblia menciona que Deus colocou querubins para guardar a árvore da vida depois que o homem pecou. Porque depois que ele peca e o Senhor o tira do jardim do Éden, se ele voltasse no pecado, se ele voltasse e comesse ao fruto da árvore da vida, ele ia permanecer eternamente no pecado. Não haveria como o Senhor resgatá-lo, não haveria plano, não haveria nada que pudesse ser feito. Então é por isso que o Senhor coloca
os querubins e, além disso, as espadas flamejantes, para que o homem não pudesse retornar e poder comer da árvore da vida, para não permanecerem eternamente no pecado. Essa foi a razão, foi o motivo pelo qual o Senhor colocou os querubins para proteção e a espada para proteção da árvore da vida. Bom, agora nós vamos passar para o versículo 10. E saía um rio do Éden para regar o jardim e dali se dividia, repartido-se em 4 braços. O primeiro chama-se Pison, e é o que rodeia a terra de Havilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Também se encontram lá o bidélio e a pedra de ônix. O segundo rio chama-se Gion, é o que circunda a terra de Cuxi. O nome do terceiro rio é Tigre, é o que corre para o oriente da Assíria. E o quarto é o Eufrates. Tomou, pois, o Senhor Deus um homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então vamos abordar esses versículos, porque depois nós vamos falar de um tema maravilhoso, profundo, com revelações maravilhosas, que é a formação da mulher. Mas isso vai ser num vídeo exclusivo e talvez tenhamos até que aumentar. Bem, quando aqui nós vemos que saía um rio do Éden para regar o jardim e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. Cada um desses braços, cada um desses rios, eles têm um significado espiritual. Mas vamos primeiro ver. Em Apocalipse 22, de 1 e 2, podemos ver que o rio principal no Éden flui do trono de Deus e do Cordeiro, e que a árvore da vida está na margem deste rio. Em seguida, nós vemos em Gênesis 2, 8 e 14, vemos que esse rio que sai no Éden para regar o jardim se divide em 4 rios: Pison, Gion, Hidekel e Eufrates. O nome Hidekel, ele é o nome para tigre. No capítulo 2 de Gênesis, há a árvore da vida e o rio que saía do Éden. Ali essa árvore é explicitamente chamada de árvore da vida, mas o rio não foi chamado de rio da vida. Todavia, nós sabemos que a árvore da vida nasce na margem do rio da vida, como está lá em Apocalipse. Então, uma coisa importante que nós temos que ter em mente, já falei isso aqui, não vamos repetir, porque isso aí nós vamos ver. O livro de Gênesis, ele está relacionado com todos os demais livros da Bíblia, principalmente Apocalipse. Gênesis, a situação que era antes, e depois nós vamos ver em Apocalipse a situação em que vai voltar a ser outra vez. O homem vai ter o corpo glorificado, porque o Senhor Jesus vai voltar, ele não vai poder estar na presença do Senhor Jesus com esse corpo pecaminoso, depravado, contaminado. Então, nós vamos ver que toda essa situação que nós estamos agora conversando, discutindo, apresentando aqui em Gênesis, nós vamos poder ver depois em Apocalipse. Por isso que essa ligação. Então, se a árvore está relacionada com a vida, que nos fala aqui em Gênesis, já que o rio é o mesmo, podemos entender que essa mesma aplicação se faz ao rio. Podemos chamá-lo de rio da vida.
Então, em Apocalipse 22, 1, 2, e mostrou-me o rio puro de água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça e de um e de outro lado do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. Então, nós vemos que essa colocação, a árvore da vida, ela aponta para o Senhor Jesus. Ele disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida, a própria vida e que é a luz para os homens. E a árvore da vida simboliza o Senhor Jesus. Mas a Bíblia diz que a árvore da vida está na margem do rio e esse rio aponta para o Espírito Santo. O conceito de rio é vital em toda a palavra de Deus. Esse rio que saía do Éden se dividia em 4 braços, ou seja, possuía 4 extensões. Nós sabemos que o rio aponta para a obra do Espírito, já falamos isso, que flui com um rio do nosso interior. O rio é um só, mas tem 4 braços, e esses braços nos falam da obra completa do Espírito Santo. Eles são chamados de Pison, Gion, Tigre e Eufrates. Já falamos, Hidekel é o nome hebraico para o tigre. Então, o primeiro braço, o Pison. O Pison, a palavra Pison significa fluindo gratuitamente. Nós vamos ver a referência em Isaías 55:1. E ainda, segundo o dicionário de Strong, também pode ter o significado de crescimento ou aumento. Isso nos fala do Espírito Santo de Deus, que nos foi dado gratuitamente. Isaías nos diz ainda, né? Sem preço, vós, todos os que tendes sede, vinde às águas, e os que não tendes dinheiro, vinde comprar e comei. Sim, vinde comprar sem dinheiro e sem preço, vinho e leite, e sem dinheiro e sem preço, porque ninguém pode pagar. É a graça de Deus estendida a nós. Esse rio está correndo hoje em dia no meio da igreja, no meio do povo do Senhor. Está fluindo do trono da graça para a nossa vida. Então, nós temos ainda que a palavra nos diz que na margem do rio Pison havia ouro. O rio da vida tem poder de trazer o ouro. O ouro simboliza a glória, o poder de Deus, o poder do Senhor. Isto nos mostra que esse rio tem o poder de colocar em nós a natureza divina. Também tem o bidélio e o ônix, que são encontrados ali. O bidélio também pode ser traduzido como pérola, segundo alguns intérpretes. Essa pedra aponta para a transformação, pois a pérola é um grão de areia que foi transformado. Isso nos fala do poder maravilhoso das águas do Espírito em nossas vidas, nos transformando a cada dia, nos transformando para que possamos servir ao Senhor em espírito e em verdade. O Senhor Jesus disse à mulher samaritana que há uma classe de homens que o Senhor procura, a maioria procura o Senhor, mas essa classe, ela é única, ela é procurada, aqueles que adoram o Senhor em espírito e em verdade. Então, o rio Pison simboliza essa condição do Espírito Santo. Essa nos dá essa condição de termos essa segurança que nós estamos mergulhados no rio da transformação, no rio da redenção, no rio da salvação. Nós vamos ver agora o segundo rio, o rio Gion. A palavra Gion significa correnteza forte.
Segundo, também strong pode também significar correnteza que arrebenta as margens, que se alarga através das margens. É um rio com um poder muito grande. Então, ele tem uma correnteza violenta, o rio da vida. Essa correnteza quebra aquilo que está oprimindo e prendendo. É a correnteza que nos liberta. Esse rio tem o poder de quebrar cadeias, correntes, porque a unção quebra o jugo que está sobre as nossas costas. Diz a palavra de Deus, que esse rio vai para Cuxi, que hoje é a Etiópia. O fato de ir para Cuxi mostra o poder do rio para mudar aquilo que não podemos nós mesmos mudarmos, que foge à nossa condição, que foge ao nosso alcance. Então, podemos ver o texto aqui em Jeremias, capítulo 13, 23. Porventura pode o etíope mudar a sua pele? Ou o leopardo as suas manchas? Então podereis vós fazer o bem, sendo ensinados a fazer o mal? Então nós vemos que essa é sempre a nossa luta. Paulo nos diz que o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero fazer é que eu faço. O homem tem a tendência para o mal. O homem tem a tendência a realizar aquilo que não agrada ao Senhor. Isso faz parte da maneira como que Satanás introduziu ao primeiro Adão, ao primeiro homem, né? Comer, introduzir o fruto do mal. Isso contaminou, espraiou-se em todo o organismo dele, inclusive o seu DNA, porque ele passa a gerar. Ele passa a gerar os filhos dele. Quer dizer, aqueles que nasceram debaixo da contaminação, da queda do homem, têm a tendência para o mal. Infelizmente, essa é a nossa tendência. A nossa luta é essa, é lutarmos contra a carne, porque a carne é suicida. Ela sabe que vai morrer, mas ela quer nos levar para a morte. E é o instrumento de Satanás. Satanás usa dois instrumentos que nós vamos futuramente falar sobre eles. A carne e o mundo. São dois elementos que ele usa de maneira muito intensamente contra nossas vidas, contra a nossa salvação. Embora nós não possamos mudar a cor da nossa pele, ou seja, mudar a nossa natureza humana, a forte correnteza do rio de Deus pode transformar e nos glorificar. O rio de Deus tem o poder de nos transformar. Não importa o que você era, nem o que você é. Se esse rio fluir no seu interior, ele tem o poder de transformá-lo. Bem, então, acabamos de ver o significado do rio Gion. Vamos agora para o terceiro braço, o rio Tigre. A palavra tigre, que já falei no hebraico, é hidekel, né? Significa rápido. Isso aponta para a obra do Espírito Santo em nós, que é forte, é rápida, já vimos, e também, se permitirmos que esse rio de Deus se mova em nós, veremos a mudança rapidamente. Esse braço do rio, ele flui da Síria. A Síria significa lugar plano onde o rio inunda. Isso mostra que esse rio é fonte porque inunda a terra, mostrando a fonte de vida abundante do Senhor em nossa vida. Esse rio nos inunda, nos enche, nos completa, nos dá condições de termos em nossa vida uma inundação. Ele quer dar em nossa vida, em a sua vida, uma inundação, como diz o Salmo 84. Quando passar pelo vale árido, você fará desse vale um manancial de vida. Aquele que é cheio do Espírito, aonde chega, ele não tem sequidão, nem aridez. O ambiente pode estar pesado, mas quando chega, fica livre, fica leve
E ainda que esteja tudo seco, por causa do fluir do rio de dentro de nós, esse lugar começa a esverdecer, a vida começa a brotar, a vida começa a apresentar, e aquele que tem esse rio no seu interior tem uma vida para si e tem abundância para abençoar os que estão ao seu redor. Isso é a capacidade do rio Tigre. É o rio que inunda, que nos abençoa e que nós, ao transbordarmos, nós terminando alcançando aqueles que estão ao nosso redor, na família, na igreja, na vida, no trabalho. É aquele que chega e consegue transformar o ambiente aonde ele está. Através dessa abundância, o Espírito Santo ele é derramado de maneira abundantemente através dessa vida que possui essa graça, essa bênção do Senhor. Vamos agora para o quarto braço, que é o Eufrates. Já vimos 3, né? A palavra Eufrates no hebraico, ele significa doce e fértil. Segundo o Strong também, pode também significar frutífero. Então nós vemos que a glória de Deus está no último braço do rio e que nos faz e nos transforma em pessoas doces e frutíferas diante de Deus. Somente podemos dar frutos se o rio da vida estiver, se o rio Eufrates estiver, se esse braço estiver fluindo em nosso interior. Mas não podemos esquecer que o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Então, nós vemos que isso está nos dando condições que nós possamos fluir em nós e termos em nós aquilo que é a complexão do Espírito Santo, o fruto do Espírito. Repare que é no singular, o fruto do Espírito. Os dons espirituais são importantes, sim, mas os dons espirituais, eles são para a edificação. Primeiramente, ao homem ou à mulher, né? Aquele que possui. E depois, a igreja em algumas circunstâncias. Agora, nós devemos ter em lembrança que todo dom espiritual ele tem que ter um fim proveitoso. O dom espiritual não é para engrandecimento de A, B ou C. Se ele for para isso, não vale a pena ter. O que nós vemos é que esse dom espiritual, ele tem que ter um fim proveitoso para alguém ou para a igreja. Isso é que é importante. Agora, o mais importante de tudo é que tudo isso é representado, é encaixado, fechado no fruto do Espírito. Esse sim é que nós temos que buscar. Esse sim é que tem o seu valor maravilhoso perante o Senhor Deus. Nós vemos a passagem em que o Senhor Jesus, ele relata isso, que alguns vão procurá-lo, mas Senhor, em teu nome falamos em língua, em teu nome fizemos milagres, em teu nome curamos, expulsamos demônio. Ele disse sim, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Ele está se referindo a quem? A servos, ou aqueles que se julgam, entre aspas, servos. O Senhor está bem claro isso, a sua resposta é bem clara. Não é para os ímpios, é para aqueles que se achavam, né, com seus dons espirituais, aquilo que ele achava que possuía, não possuía nada. Por quê? Porque o principal é ter o fruto do Espírito. Então nós vamos ver agora que o rio da vida, quer dizer, o tronco principal, né, ele tem sido assim desde o princípio. Era o rio com os 4 braços que banhava o Éden e que possuía ouro em suas margens, conforme está descrito aqui nos versículos anteriores. Glória a Deus por esse rio que nos torna frutíferos, que nos dá a capacidade de gerar, que cura toda a esterilidade. Que esses rios possam fluir do seu interior
gratuitamente, com correntezas fortes, levando toda a sujeira e purificando a sua vida. E que ele possa ser rápido e possa trazer fertilidade do Senhor para cada um de vocês. Isso é o que o Senhor simbolizou com os 4 braços do rio da vida. Que o Senhor possa estar nos abençoando, que nós possamos alcançar o conhecimento pleno da sua palavra, que nós possamos nos enriquecer através da palavra do Senhor, que nós possamos ter a cada dia mais entendimento da palavra do Senhor. O Senhor nos deu essa palavra maravilhosa. Aqui está todo o ensinamento, tudo aquilo que nós precisamos conhecer, alcançar, para possamos caminhar na presença do Senhor. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor possa guardar sua família e que o Senhor nos conceda a paz que só o Senhor pode nos dar. A paz do Senhor a todos.